E aí galera, então beleza? Iniciando aqui no novo vídeo de hoje, vamos falar sobre esse Lego aqui, esse conjunto, que é basicamente o Game Boy. Vou mostrar tudo nesse vídeo aqui, o modelo montado, qual que são as técnicas, o que é interessante e a minha opinião sobre esse produto aqui. Tudo isso depois da vinheta. Ok, vamos começar com o unboxing. O unboxing, aqui tem bastantes detalhes sobre o próprio produto. É legal essa caixa preta, imita mais ou menos o estilo da caixa original que vinha no Game Boy, né? Em cima tem uma peça, eu acho que é exclusiva D7, mostrando o tamanho real para ter mais ou menos noção do tamanho que vai ficar o modelo quando você terminar de montar. Mais detalhes aqui da caixa. E uma coisa interessante é justamente o tamanho. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui atrás vocês podem ver que tem o tamanho do conjunto. Só para deixar claro que aqui na caixa ele está um tamanho aproximado, tá? Então eu peguei basicamente um paquímetro, que mede muito mais precisão. Como eu não tenho um Game Boy, peguei o tamanho da internet mesmo, tá? E sim, ele é 1 para 1, basicamente, tirando alguns milímetros. O Game Boy de Lego, ele tem 8,8 centímetros contra 9 do original, 14,3 centímetros contra 14,8. E sim, a grossura, né? As medidas estão em largura, primeiro número, altura, segundo número, e a grossura, basicamente, é o terceiro número. E sim, ele tem 3,2, exatamente o mesmo 3,2 que eu achei na internet que o Game Boy original tem. Então, depois eu explico um pouco melhor, mas isso é por causa de ser Lego em si. Então, a medida dele, basicamente, é 1 para 1. Ele tem o mesmo tamanho de um Game Boy real. Dito isso, vamos continuar aqui. Eu não abro a caixa rasgando aqui, tá? Eu uso a própria ferramenta de desmontar peças que a Lego normalmente envia para fazer esse esquema aqui. Difícil fazer com a mão, mas só pra vocês terem uma noção, vão ter que furar a caixa. Eu sou louco da caixa que guarda a caixa, enfim. Isso aqui é muito legal, são os adesivos. Eu tenho até um cartucho do próprio Super Mario Land, dá pra comparar inclusive quando eu terminar a montagem. Normalmente eu não gosto de adesivos, mas nesse caso aqui a label são adesivos, então faz mais sentido a tela ser adesivo do que ser impressa. Vamos para o manual aqui rapidinho, depois eu mostro mais isso. Aqui tem alguns detalhes sobre conjunto. Aqui tem uma propaganda, como se fosse uma propaganda do Game Boy mesmo, só que versão Lego, basicamente. Mesma composição de imagem, né? Aqui tem um detalhe sobre os cartuchos, que é muito interessante também. Partes internas, como é construído e tudo mais. Aqui fala um pouquinho de Super Mario Land, e aqui fala um pouquinho sobre Zelda Link's Awakening. E depois vai pra montagem. Eu já reparei que tem muita peça mesmo impressa, não sendo adesivo, somente a label mesmo é adesivo, o resto é tudo impresso nas próprias peças, porque eu tava muito curioso e animado para saber como funcionava. Isso aqui são basicamente umas plaquinhas de um plástico meio rígido, e basicamente tem umas imagens aqui na frente, são 3 delas, e ela tem esse efeito de holograma, né? Então quando você mexe, você pode perceber aí, ele se mexe, então Awakening, outro para Super Mario Land, e uma como se você estivesse ligando o Game Boy. Esse é o ponto alto, na verdade, do conjunto em si. Pelo menos eu achava até esse momento que eu não tinha montado. Mas vocês vão ver que é muito mais do que isso, tá? Temos 5 saquinhos para montar. Eu esqueci até de falar. Ele tem 421 peças, tá? É o conjunto 72046. Então, caso vocês queiram procurar, por exemplo, vão achar com esse código esse conjunto aqui, né? Agora vamos para o conjunto já montado e a minha review, basicamente, dele. Bora lá. Então, está aí o pequeno Game Boy. O tamanho dele, a proporção dele, eu não sei, porque eu não tenho um Game Boy original pra comparar. Mas como eu disse também, eu tenho um cartucho aqui de Game Boy, aqui. E ele é levemente menor. Então eu suspeito que, não sei se a proporção tá certa, né? Mas eu suspeito que ele é um pouquinho menor, porque, ó, ele não entra, tá vendo? Falta uma beiradinha. Mas eu acho que eles tentaram fazer escala 1 por 1. O que acontece é que, como são peças de Lego, não tem como você simplesmente pôr 1/3, 1/4, 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, a proporção perfeita. Porque são blocos, ele tem que se encaixar, ele tem aquela obrigatoriedade. Inclusive, é muito interessante como eles deixam completamente limpa o Game Boy, sem uma peça exposta, né? Nenhum lugar está escrito Lego. O único lugar onde está escrito Lego, que é interessante, inclusive, porque se você olha de longe assim, e não repara muito, é só parecer um Game Boy riscado, basicamente. Mas só que essa cruz aqui, quem não sabe, todas as pontas de Lego está escrito Lego, é bem legal, porque mostra que é um Lego. E tudo isso aqui é impresso, tá? O detalhe da bateria, aqui a escrita aqui em cima, esse desalinhamento também dizem que é verdade, não é alinhado no original. A e B, Select Start, o fone de ouvido. Olha, isso aqui é tudo impresso, tá? A única coisa que não é impressa é justamente a label do cartucho. Ele também tem esse stand, né? Mas faz sentido.
É a primeira vez que eu não fico puto com isso, porque isso aqui também não é impresso, aqui é um adesivo, né? Isso aqui é um jogo original, tá? Você vê que tem uns pinos dourados aqui dentro, né? Você consegue ver alguma coisa, igual aqui também você consegue ver mais nítido, obviamente. Aqui tem esses encaixes, mas você vê que tem uma coisa dourada. Vamos abrir aqui. Brincadeira de ter meio que a placa de circuito aqui, bem simplificada, e tem os pinos aqui. Quando você olha assim, você vê esses pinos dourados. Isso aqui também não é alto relevo, né? Isso aqui é só impresso, mas isso é normal de Lego, mas, cara, muita coisa impressa, muita coisa bonita mesmo. E esses dentinhos aqui, basicamente, é pra encaixar tanto no suporte que vem, quanto no Game Boy, né? Ah, tem um entrada de fone de ouvido, tem até o pino ali dentro, como se fosse mesmo. Ele fica apoiado só nesse pino aqui. Então você pode pôr ele e ele fica apoiado desse jeito aqui. Aqui é o cartucho, você consegue realmente tirar e pôr, ó. Tem o barulhinho. E você consegue trocar o cartucho e pôr aqui um novo, né? Obviamente que isso aqui é tudo ficcional, então a tela fica assim. Mas caso você queira, você puxa aqui e tira isso aqui. Vai deixar o cartuchinho aqui, né, encaixado. Você tem esse compartimento aqui atrás, dedinho, que é para guardar os outros. Você pode pôr ou Nintendo ou o Mario Land, né? São cenas de gameplay e aqui seria como o videogame ligando, né? Pequena correção aqui, você puxar esse pininho para trás. O que acontece aqui no vídeo, vocês vão reparar, é invertido. Então essa parte preta tá para dentro, essa parte angulada, e essa parte aqui reta tá para fora. E tem que ser desse jeito assim. Desse jeito aqui é só você jogar para trás, daí você gira e a foto sai, tá vendo? Aí você pode pôr a outra e a mesma coisa, é só deslizar para dentro. Então, ó, tá vendo? Depois você vem aqui, não precisa nem travar, porque daí o próprio cartucho vai empurrar essa aletinha pra dentro e daí ela vai ficar bonitinha. Inclusive eu reparei que dentro tem onde encaixa, né, o cartucho, igual no suporte, só que aqui tem uns pinos dourados para representar meio que a conexão mesmo da parte dourada do conector com a parte interna do cartucho que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Ah, uma outra coisa também, uma correção, já que eu estou aqui, eu deixei no vídeo essa peça aqui no meio. Na verdade eu tenho que ficar mais pro canto, justamente porque ele tem esse dentinho. Eu errei também na hora de montar. E ele fica um pouquinho desalinhado, você pode ver que ele não fica nivelado 100% aqui. Mas enfim, e outra coisa também que eu reparei, só pra ser chato mesmo, não tem a setinha aqui embaixo, né? O cartucho mesmo tem, né? Pode ver esses detalhes aqui em alto relevo que tá impresso. O que eu falei do dentinho? Deveria ser assim, eu montei errado na hora do vídeo. Então vamos por aqui, por exemplo, a cena aqui do Mario. Coloca aqui, fecha isso aqui. Aí você vem aqui com o cartuchinho do Mario, pra fazer sentido, né? E você deixa assim, né? Muito legal mesmo. E outra coisa também legal, que eu até deixei umas fotos aí do manual, porque é praticamente impossível mostrar isso, porque já será montado, né? Aqui embaixo do Start Select são duas rodas, daqui dá pra mostrar. Nem encaixado é, só é jogado aqui dentro. Mas ele dá aquele aspecto de emborrachado, aquele botão meio esquisito de apertar, tipo de controle remoto, que é realmente o botão que eles usavam, um botão emborrachado, não um botão rígido. E aqui, você tem aqui o movimento, não sei se dá pra ver, o digital, né? Então esse D-pad aqui, proprietário da Nintendo, que eu acho que também é uma peça acessível por esse conjunto, né? E tem um movimento onde você tem como você clicar. E tem uma borrachinha basicamente dentro na hora da montagem. Essa peça aqui, que é uma borrachinha, tá? Com dois furinhos, você vai encaixar ela aqui. Depois você vai pôr o D-pad aqui dentro e ficar solto. Aí daí você vem com as peças aqui e fecha. E daí ela não sai porque ela bate, essas peças de acabamento batem nessa daqui, assim, azul, e ela não deixa ela sair. É assim que ela funciona. E aqui também os botões, por mais também que eles não, esse até faz barulho. Esse também faz. Esse é um pouco mais difícil fazer porque o pino atrapalha. Mas enfim, os botões também, ele tem esse sistema de ir e voltar também. Isso é bem interessante, também é feito com elástico, é super diferente aqui, como eles fazem amarração no elástico para ele pegar nesses dois botões. Aqui, ó, o sistema dos botões também, que eu acho que essa é uma cor exclusiva. Olha como ele é feito, que engraçado. É um triângulo, tá vendo? Como ele tá em diagonal, um botão pegar a parte do elástico, outro botão pegar na outra parte do elástico, e ele dá esse efeito de ir e voltar, né? E aqui é uma borrachinha só, como vocês viram também. Aqui do lado tem o volume, que é uma rodinha de Lego, não faz nada, nem faz som. É legal se tivesse clac, clac, clac. Contraste do outro lado também, mesma coisa. Eu nem sei o que é isso, na real. A luz da bateria, eu tinha mostrado. E aqui uma porta também, que é pra você conectar o cabo link, né? Não tem nada aqui, é só uma peça fechada mesmo. E aqui em cima é legal também, que tem um botão, tá vendo? On e off, escuta só. Legal, né? Faz o barulhinho. Seria legal se eles tivessem uma caixa de som, que eles têm uma peça agora assim, né? Que faria o Game Boy, né? Seria bem interessante também, mas eles não fizeram. O conjunto, ele é muito legal de montar, tem muita coisa interessante. Toda a montagem dele é bem diferente, na verdade. A montagem não empilhando, é uma montagem que você faz uma peça, depois você vai encaixando meio lateralmente, assim, e depois você trava elas. É bem diferente a montagem. Ó, o que eu tô falando é isso aqui, tá? Você vai pondo e vai empurrando as peças. Você monta um conjunto inteiro, assim, e ao invés de pilhar, você bota do lado e depois você vai travar as laterais, tá vendo? Com essas peças de acabamento.
E todas essas engenharias aqui, do botão clicar, a sensação dos botões ser diferente, né, de cada um, é bem interessante mesmo. Enfim, muita peça impressa. Vamos por aqui? Você bota outro aqui. Ah! Interessante também. Game Boy também devo mostrar uma imagem pra vocês, mas isso aqui, ele tem save, tá? E pra fazer save nesses jogos mais antigos, ele tem uma bateria internamente, tá? Sim, esse jogo aqui não salva, tá? Basicamente, você desligou, ele paga o seu progresso. O que ela tem, e tá aqui a bateria. Então você vê aqui a bateria, que é o que faz o jogo se salvar, né, basicamente. O jogo deixar ele manter o save aqui dentro dele, né? Também é interessante de mostrar. E também tem uma placa com seu circuito, o mesmo encaixe que eu mostrei anteriormente. Também um adesivo aqui, muito bonito também o adesivo. E você vê a parte dourada e os encaixezinhos. Daí fica assim nessa posição, do que você quiser. Aqui o jogo original. Inclusive é até engraçado ver eu não sei se era assim, brilhante sim a label ou não, mas essa aqui é a original label, então olha como a diferença de cor, né? E ela também tá meio amarelada, tá? Essa carcaça. Mas ela não é tão escura assim, não. Ela é mais da cor do Game Boy, eu acredito. Mas eu não tenho Game Boy pra saber. Então aqui deveria ser blocos mais claros. Mas eu acho que até pra diferenciar, eles fizeram assim. Mas eu não sei realmente. E vocês me digam aí nos comentários. Não tenho Game Boy, mas eu tenho um cartucho, né? Muito bem conservado de época. Que é o Mario Land 2. Então dá pra ver a diferença da cor. E pela saturação que ainda tem aqui, provavelmente o original também era assim. É que meu cartucho realmente está bem desgastado. Então a label amarelou também, envelheceu e perdeu um pouco das cores. Mas em comparação, um cartucho novinho praticamente, né? Da época, mais novo. Então você vê a qualidade e a cores e a impressão boa da época, né? Faz os jogos diferentes, mas para ter uma ideia pelo menos. E a última coisa que eu queria mostrar é justamente o manual. O manual aqui na frente tem o modelo, né, de Lego. E você vai montando, né, as peças e tudo mais. Quando você acaba o manual, você fecha o manual aqui a parte de trás. Esse aqui é o Game Boy de verdade. Então de um lado tem o Game Boy feito de Lego, que é o que eu montei, e o Game Boy original. Até pra comparar e até pra ver, ó, o sound, tá vendo que ele fica um pouquinho mais alto que o estéreo? Fica o estéreo e o sound. E aqui, ó, também fica errado, desalinhado. Estéreo e sound. É engraçado, um detalhe assim milimétrico, mas é interessante. Eu falei, todas essas desenhos, essas indicações de ligar, para ligar e desligar é mais funda, né, no Game Boy. Tem esses furinhos também, aqui não tem furinho, aqui é só uma impressão. Mas é assim que Lego funciona, então isso aqui é super normal, super esperado. E ele é um modelo muito mais legal que eu pensei que fosse. Por causa dessa imagem que eu já achava muito legal, por causa dos cartuchos que vem. Mas cara, ele tem toda a sensação de você estar com um Game Boy de verdade. E é um baita conjunto. Ele tem 421 peças, ele é caro o tamanho dele, mas você consegue cupom de desconto e tudo mais. Eu paguei R$500, então ele tá bem caro. Mas é lançamento também, depois ele costuma baixar, vir em outras lojas também e tudo mais. E também tem os pontos, você vai comprando as peças na Lego, você vai ganhando pontos, consegue trocar por descontos basicamente. Então isso também é bom. Eu infelizmente tive problemas e não consegui usar o meu cupom, e daí eles me devolveram os pontos, porque eu já estava alguns dias tentando comprar esse produto. Mas enfim, pra mim é um conjunto que com certeza vale muito a pena. Não só para quem gosta de Nintendo, mas também para quem gosta de toda essa cultura dos anos 90, 80, 90, né? Enfim, é um modelo muito, muito bonito. Com certeza chama bastante atenção. E totalmente detalhado e desenhado para ser o mais fiel e interativo possível. Toda hora fica meio amarelo aqui. Ele é mais verde, está na vida real. Talvez eu corrija essa tela aqui para vocês só verem como ela fica, na verdade. Porque ela fica um pouco menos verde do que deveria. Mais amarelona aqui. Seja o ângulo da luz. Tá vendo? Enfim. É isso, meu povo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Deixa o like, comente, compartilhe com seus amigos. Me digam aí se vocês gostaram tanto desse vídeo quanto desse modelo de Lego. Se vocês querem ter, se vocês pegaram, se vocês vão pegar, enfim. Digam aí, vamos conversar um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram saber, pode dizer também que eu posso fazer um vídeo adicional para completar o que pode ter faltado aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E até os próximos vídeos. Falou!